Olá! O tema do nosso vídeo de hoje é a violência policial. Nós tivemos notícia de uma série de episódios na semana passada onde vários inocentes foram vítimas da ação da Polícia Militar no Brasil. Meu nome é Cláudia Viscardi, eu sou professora titular do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora e criei esse canal para que a gente possa refletir historicamente sobre episódios cotidianos. Convido a vocês que se interessem pelo estudo da história do Brasil e pela discussão de temas cotidianos sob a luz do conhecimento histórico, que se inscrevam nesse canal, que compartilhem esse canal para outras pessoas, para que esse nosso projeto de divulgação científica possa estar cada vez mais fortalecido. Aproveito a oportunidade para divulgar que na próxima quinta-feira, às 16 horas, eu entrevistarei uma das maiores historiadoras do Brasil, a professora Ângela de Castro Gomes. Caso você queira dirigir à professora Ângela alguma pergunta em específico, peço a você que coloque no chat, porque eu tentarei fazer com que ela responda a pergunta de vocês. Bom, indo direto ao nosso tema, a história da polícia do Brasil, no Brasil republicano. Nós sabemos que quando a proclamação da República ocorreu, foi instalado no Brasil um regime descentralizado, o federalismo, onde cada estado tinha autonomia política e financeira para conduzir as suas próprias políticas públicas. Nesse momento, foram criadas por cada estado as suas polícias estaduais, chamadas na época de forças públicas. Essas forças públicas eram proporcionais ao tamanho, à importância de cada estado. Então, o estado muito rico tinha uma força pública com efetivo grande e com equipamentos muito significativos. Por exemplo, a Força Pública Paulista possuía aviação de combate, possuía artilharia de guerra e seus efetivos tinham um número maior do que o próprio Exército Nacional. Essas polícias eram controladas pelos seus respectivos governadores e, eventualmente, quando o Estado Federal, o governo federal, precisava de algum apoio dessas polícias para reprimir movimentos sociais, reprimir revoltas ou qualquer tipo de rebeldia, contava com o apoio dessas polícias estaduais. Isso aconteceu, por exemplo, por ocasião do combate ao movimento de Canudos, ao movimento de contestado, à própria revolta da vacina. Então, o governo federal estipulava seus alvos e contava com o auxílio das respectivas forças públicas, do apoio dos respectivos governadores para combater esses movimentos sociais. Claro que desde esse período, os alvos preferidos eram a população pobre, a população preta, composta por libertos, os imigrantes pobres, qualquer um que ousasse andar fora dos trilhos, ou mesmo que por estarem desempregados, não conseguiam trabalhar todos os dias, eram acusados de vagabundos, os capoeiras eram rapidamente reprimidos por essa polícia. Bom, os anos 30 chegaram e, como a gente também sabe, Vargas tentou impor limites a essa autonomia dos estados, tentando centralizar cada vez mais o país. Principalmente depois da Guerra Civil Paulista, quando Vargas se sentiu bastante preocupado com a força da polícia paulista e ele teve que mobilizar forças públicas de vários estados e também do Exército Brasileiro para combater a Guerra Civil Paulista. Então ele começa um processo de fortalecimento do Exército Nacional e desarmamento das respectivas polícias estaduais. Quando ele dá o golpe do Estado Novo e é estabelecida a ditadura do Brasil, em 1937, há a formação de uma polícia política, que é uma polícia com outra modalidade. É uma polícia feita para reprimir a revelia da lei, sem julgamento, sem participação direta do judiciário e desrespeitando os direitos humanos, os direitos civis. Essa polícia política, na época liderada pelo conhecido Filinto Miller, prendia, matava qualquer pessoa que ousasse criticar ou se colocar contra a ditadura do Estado Novo. Mesmo após a democratização do Brasil, no pós-45, a polícia política foi desmontada, mas ela retoma com a ditadura militar de 64. Após 64, essa polícia política
realmente entra em ação, passa a ser a polícia mais importante. E isso me faz lembrar do filme Ainda Estou Aqui. Caso vocês não tenham visto, por favor, vão ver, porque o filme é muito bom. E nesse filme, ali a gente tem uma demonstração clara de como agia a polícia política. Porque a gente vê que, não vou aqui fazer nenhum spoiler, né? Mas a gente percebe que quando a polícia entra na casa para prender membros daquela família, né, ela está armada, fortemente armada, mas está sem farda, não tem um mandado de segurança, não tem nenhuma autorização para entrar naquele lar e recolhe o deputado, recolhe a sua esposa, recolhe até uma criança, leva para uma prisão que ninguém sabe aonde e as pessoas simplesmente desapareciam, né, eram mortas, havendo ocultamento de cadáver. Então, assim agia a polícia política, tanto durante o Estado Novo quanto no pós-64. Com o período da redemocratização no Brasil e a Constituição de 1988, a gente percebe uma preocupação da polícia em se aproximar mais da sociedade civil e em desfazer essa imagem muito negativa que a polícia tinha ao longo das ditaduras brasileiras. Então foi criado no Brasil o Sistema Nacional de Segurança Pública, com destaque para a ação de duas polícias, a Polícia Militar e a Polícia Civil. A Polícia Militar, como o próprio nome diz, ela é muito próxima ao Exército, ela anda fardada, ela é responsável pelo ordenamento público, ela tem uma ação bastante ostensiva e a função dela é manter essa ordem com ações muito semelhantes à disciplina militar e à própria hierarquia militar. Eles têm patentes militares e eles agem nas ruas para manter a ordem social. Já a Polícia Civil, conforme o próprio nome diz, ela é mais próxima à sociedade civil, a função dela é mais investigativa, né, de apurar o crime, de dar o apoio ao Ministério Público. Então, normalmente, os policiais civis andam à paisana, eles têm uma hierarquia interna, mas não necessariamente com as mesmas patentes do Exército. Então, uma polícia menos ostensiva que trabalha mais sob os bastidores, né? Ambas as polícias deveriam ser controladas pelos governadores dos respectivos estados, tal como ocorria com as forças públicas no iniciozinho da República. Mas a gente percebe atualmente que o modelo idealizado não vem funcionando bem. A polícia militar vem praticando atrocidades contra a população civil e os alvos são sempre os mesmos: a população preta, a população pobre, a população que está desarmada, que às vezes é vítima de bala perdida, e isso independente da coloração política dos governos estaduais. Tanto governos de direita quanto governos de esquerda estão perdendo o controle sobre as suas próprias polícias. Existe ali uma cultura institucional bastante corporativa que precisa ser repensada. Precisamos melhorar a formação dos nossos policiais, precisamos, sobretudo, ter um controle civil sobre as polícias, porque elas são sustentadas pelo dinheiro público, e precisamos que elas sejam cada vez mais transparentes. Sabemos que quanto mais democrática é uma sociedade, mais transparente ela é. Então é preciso ter maior transparência e o maior controle civil, o maior controle público sobre a polícia para evitar que essas atrocidades continuem acontecendo. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sextou!